muitos chamados, poucos escolhidos. Não levaram azeite consigo. Veja bem, Mateus 22, versículo 14, Mateus 25, versículo 3 e 4. Amém? 22, versículo 14, diz assim, ó, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Em Mateus 25, versículo 3 e 4, eu quero até ler desde o começo novamente. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Pai, esta é a sua palavra, Senhor, a sua palavra é a verdade. Nós oramos, Senhor, para que esta palavra venha ficar, Senhor, ó Pai, mantida, Senhor, em nossos corações, fincadas, Pai. O Senhor diz que a sua palavra é como espada de 2 gumes, ó Pai. Ela vai penetrando, ó Pai amado, até a divisa da alma e do espírito, para mostrar o que é da alma, o que é do espírito, e que nesta manhã, Senhor, nós possamos ser assistidos, Ndarabarari, Andesi que mamãe, cuidados, Senhor, pelo seu espírito, assistidos pelo Senhor, Espírito Santo, meu amado, andai, indolô, manai, que siriri, babai, que possamos compreender, Senhor, esta palavra, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, e tudo que precisamos, Senhor amado, é entendimento, é compreensão, Pai, em nome de Jesus, que assim seja. Então a palavra do Senhor nos diz que as 5 virgens, né, destas 10 não levaram azeite consigo. E a palavra do Senhor nos diz que no capítulo 22, né, de Mateus, que são muitos chamados, poucos escolhidos. Entendeu? Muitas vezes nós nos encontramos equivocados, achando que porque Deus ele é amor, né? Ele é amor, ele derrama o seu amor dentro dos nossos corações e ele tem cuidado de nós e a gente descansa e esquece a nossa parte, né? Eu estava fazendo um estudo, né? Participando de um estudo no livro de Ezequiel, né? No capítulo 14, a palavra de Deus fala sobre a justiça, né? Dos castigos de Deus, né? E a Bíblia diz aqui no versículo 20, diz assim, ó, Ezequiel 14, tá? Versículo 20. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão e enviarei contra ela fome. Arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias e elas a assolarem, que fiquem assolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras, ainda que esses 3 homens, veja bem, esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo, eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos, nem a filhas livrariam, só eles ficariam livres e a terra seria assolada. É forte, né, queridos? É muito forte. Então, olha só, por quê? Por causa da justiça deles, né, a Bíblia diz. Diz aqui, ó, ou se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser, espada, passa pela terra,
e eu arrancar da terra, homens e animais, ainda que aqueles 3 homens, ó, continua falando, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres, entendeu? Eles só ficariam livres, né? Tem um versículo que fala assim por causa da justiça deles, então vamos lá. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o seu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho, nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Entenda? E aí a gente pensa que nossos filhos são netos de Deus, né? Ah, não, porque eu sirvo a Deus, entendeu? Vai tudo bem e meus filhos também estão tudo bem. Sim, entendeu? Mas Deus quer que nós cheguemos a um ponto que o nosso testemunho, o testemunho da gente de fé, de perseverança, de amor a Deus, de justiça, amém? Por vivemos praticando a justiça, a nossa obediência a Deus, a nossa dedicação, o nosso amor voltado para Deus, não por força, né? Porque Deus não quer ninguém por força, entendeu? Nem por violência, mas por amor a Ele. Lembra? Agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Se nós nos agradarmos de Deus, escolhermos a Ele, a nossa família vai se voltar para Deus. Não porque você arrasta teu filho, não porque você arrasta a tua família, não. Mas é por causa do seu testemunho. Porque, olha, a palavra do Senhor está dizendo que se Ele enviasse, né, fome, peste, animais ferozes, né, animais que causam mal, insetos, né, tem insetos que causam mal para o homem. Uma picada de um inseto, né, vai causar malária, vai causar doenças terríveis na vida do homem. E olha aí, fome. Olha só, todas essas pestes, né? Todos esses males, peste, doença, fome, entendeu? Sobre a terra. Se nela estiver, olha só, estivesse Noé, Daniel e Jó, somente a alma deles seria livre. Somente eles seriam livres, entendeu? Nem filhos, nem filhas, a Bíblia diz. E seria livre por causa da justiça deles, por causa da justiça que eles praticam, entendeu? Então nós temos que cuidar da nossa casa para que se voltem para Deus, amém? Do nosso testemunho, para que nós possamos alcançar primeiramente a nossa casa, entendeu? Isso é o azeite. O azeite representa a nossa vida com Deus, no altar do Senhor. O azeite representa a nossa vida no altar do Senhor. Amém? Então, para quê? Para que os nossos filhos também tomem esse caminho, sigam o mesmo caminho. Para que a nossa casa, porque vai chegar a hora, o dia que nós não podemos salvar nossa casa. Nós não podemos carregar nossa casa nos ombros. Eles precisam também tomar a decisão deles. Filhos, marido, né, esposo, esposa, né? Se tivesse homens aqui no nosso meio, né, também falaríamos, esposa, né? Porque às vezes tem casa que o esposo é mais dedicado na vida com Deus do que a esposa, entendeu? E assim vice-versa, né? É claro que a gente vê que na maioria são as mulheres, né? Meu Deus, que isso, né? Mas nós precisamos ser testemunhas dentro da nossa casa. Então, o que fala aqui em Mateus capítulo 25 é que Deus, ele requer de nós. Esse texto aqui, Deus está nos mostrando claramente, entendeu? Que não adianta a gente fazer só pelos outros, que não adianta a gente só empurrar os outros para a presença de Deus. A gente tem que estar primeiramente, porque a Bíblia diz que faltou azeite para elas. Elas não levaram azeite consigo.
Agora era com elas. Porque a Bíblia diz de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Entendeu? A Bíblia diz que muitos vão chegar diante do Senhor e dizer: eu fiz, eu preguei, eu expulsei demônio. Mas Jesus dirá: não vos conheço. O que Deus quer mesmo de mim, de você, é que façamos a vontade dele. Mateus 7, 21. Ele diz assim: que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Veja bem, Deus disse que ele destruiria toda uma terra. E se tivesse nessa terra Noé, Daniel e Jó, eles seriam livres. Eles seriam livres, a terra seria destruída e eles seriam livres. Por quê? Por causa da justiça deles. Porque eles praticaram a justiça. Lembra o que a Bíblia diz? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Olha, as mulheres, os homens, jovens, crianças, todas as pessoas que buscarem a Deus em primeiro lugar, com certeza pode haver fome na terra, pode haver dor, pode haver choro, pode haver pranto, pode haver o que houver na terra, mas Deus está garantindo que Ele vai livrá-lo por causa da justiça nessa pessoa. A justiça de Deus em nós nos livra do mal. Vai livrar você da escassez lá dentro da sua casa, escassez de alimento, escassez de dinheiro, escassez de amor. Vai livrar você, por quê? Porque pode estar todas as outras casas cheias de tristeza, de angústia, mas dentro da tua casa vai haver paz. Dentro da tua casa vai haver alegria. Amém? Glória a Deus. Por quê? Porque está escrito. Ou então vamos ter que rasgar, né? Mateus 3, 6, 23. Aliás, 33. Buscar em primeiro lugar, Deus está garantindo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, olha só. Nós pregamos muitas das vezes um evangelho que dá para os outros, mas a gente mesmo não se inclui, não vive, não se inclui e não vive o evangelho que a gente prega. Forte, não é? Entendeu? Que a gente diz também ter, né? Muitos crentes estão dizendo ter, mas não tem. Entendeu? Por isso que a Bíblia diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por quê, queridos? Porque diante do povo, diante do mundo, a gente às vezes é uma coisa, é uma aparência, mas Deus quer saber é do nosso interior com Ele. Ele diz que Ele vê o interior, Ele vê o coração. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então, por isso, muitos chamados, mas na hora certa, na hora H, né, tem que ser escolhido. Amém? Então, nós somos chamados, mas temos que ser escolhidos também. Então, nós pregamos muitas das vezes um evangelho que dá para os outros, mas a gente mesmo não se enche, não se inclui, entendeu? Não vive. Então, Deus quer que tenhamos a unção do dia, da hora. Lembra do maná? Amém? O maná que Deus mandava do céu, né? Ele mandava para o povo de Israel. Eles estavam tão preocupados que eles queriam levar para casa, ou talvez nem tão preocupados, talvez ali era tipo assim: eu tenho preguiça de buscar amanhã, então eu já deixo guardado para amanhã. Lembra das pessoas que às vezes têm preguiça de fazer comida e estoca a geladeira de feijão cozido? Eita Deus, fala. Entendeu? Estoca a geladeira de arroz, o marido não gosta, entendeu? E a mulher às vezes está com preguiça de fazer a comida todo dia, né? Minha mãe, eu lembro da minha mãezinha, quando eu ia para lá, né? Às vezes eu até dava a orientação para ela. Uma vez eu fui dar a orientação para ela: mãe, compre comida e guarde no congelador já, para evitar a senhora ir lá comprar. Aí sabe o que ela dizia para mim? Ela dizia: imagina que eu vou ficar comendo comida gelada, imagina, comida congelada. De jeito nenhum, eu tenho os mercados, eu tenho as feiras, tudo aí, em cima da minha casa, na frente da minha casa. Então eu vou comer comida fresca. Então Deus quer de mim e de você, olha só, que comamos comida fresca. Que comida que Deus está falando? A palavra. Que oremos todos os dias. A Bíblia diz isso: orai sem cessar.
Orar em todo tempo, Efésios 6, versículo 10 em diante. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os principados, potestades. Então nós temos que estar em alerta. E a Bíblia diz: tomai toda a armadura de Deus. Quais são as armaduras de Deus? As principais armaduras de Deus. A principal armadura de Deus é a oração e a palavra. Essas são as principais, amém? A palavra de Deus, ela é calçado para nós, amém? Calçai, olha só, os pés com o evangelho da paz. As pessoas não gostam de meditar na palavra, não está calçado, vai ficar aí descalço, entendeu? A palavra de Deus é o capacete da salvação. Aí vai ficar desprotegido, vai vir as lutas, os problemas, aí vai gerar depressão, a pessoa vai ficar internada, vai para as clínicas psiquiátricas, crente na clínica psiquiátrica, entendeu? Infelizmente eu tô vendo isso, eu tenho visto isso, gente. Tenho conversado com pessoas, crentes. Ah, mas eu preguei lá dentro da clínica. Você pregou o quê? Que não deu nem para um evangelho que não dá para você. Eu falei mesmo. Falei claramente. Falei, com o que você pregou? Eu acho bom você cuidar de você. Entendeu? Acho bom você cuidar de você. Você pregou o quê? Um evangelho que não dá para você? Entendeu? Queridos, nós, você aí que está me ouvindo, né? Nós temos que viver o evangelho antes de pregar o evangelho. Nós precisamos viver. Eu prefiro viver, entendeu? Do que estar apenas diante das pessoas para pregar. Amém? Porque um evangelho que eu não vivo, não dá para me pregar, não. Não dá. Então, Deus quer que tenhamos a unção do dia, da hora. Amém? Igual o maná. Então, Deus queria, não se preocupem não precisa vocês fazerem estoque. Entendeu? E sabe o que acontecia? Eles levavam para dentro de casa toneladas de maná para os dias seguintes, para a semana seguinte. Deus queria eles lá buscando. Deus queria eles na presença, buscando maná. Deus queria ali, entendeu? E aí o que acontecia? Eles levavam bastante para guardar para os outros dias. E aí o maná apodrecia, bem feito. Apodrecia, ficava fedendo lá dentro da casa deles. Entendeu? Então, não dá para estocar a oração, não. Não dá para estocar, não. A palavra é do dia, a oração é do dia. Todos os dias Deus te quer na presença dele. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. Amém? Deus me desperta de madrugada, sem sono. Papai, que lindo, né? Glória a Deus. E mas eu tô cansada, eu tô com sono. Não. Glória a Deus, aleluia, porque Jesus me ama. Ele tá te despertando porque ele te ama. Fica sem sono mesmo. Ou então vai lavar o rosto se você tá com sono e vai orar porque Deus te ama. Amém? A gente já tem que levantar alegre e feliz. Porque, meu Deus, Deus lembrou de mim, Deus me despertou. Um Deus tão grande, se lembrar de você, de mim, pois é, Ele te ama, você é especial para Deus. Então, Deus quer que tenhamos a unção do dia. Uma coisa, olha só, uma coisa é a gente fazer pelos outros e outra coisa é o que Deus quer que eu me torne. É o que Deus quer que eu tenha. É aquilo que Ele quer encontrar em mim. Amém? A Bíblia diz que aquelas 5 virgens prudentes que estavam com as lâmpadas e o azeite, entendeu? Elas pregavam, elas ensinavam, elas se preparavam. Deus está falando da igreja, está se referindo à igreja. A igreja que antes de levar aos outros tem para si. Amém? Tem para si. Lembra que Jesus falou para os discípulos, olha, fiquem em Jerusalém. Essas maritacas, mas é aquelas que querem participar também, né? Então, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Porque Deus não queria que eles fossem daquele jeito que eles estavam, sem espinha dorsal, né? Daquele jeito que eles estavam, com medo, inseguros. Não, eles tinham que ir preparados. Então, uma coisa é você
Uma coisa é você fazer pelos outros e outra coisa é você ter para você primeiro. Amém? Aquilo que Deus quer encontrar em você. Amém? Aquilo que Deus quer encontrar em mim. Amém? Aquilo que Deus quer encontrar em todos quanto Ele chama. Para poder ser escolhido. Amém? Você quer ser só chamado ou você quer ser chamado e escolhido? Você quer apenas ter uma lamparina e dizer que você é crente, entendeu? Mas uma lamparina sem azeite, um candeeiro, né? Tá me entendendo? Sem azeite. Deus diz que Ele quer você um candeeiro, uma lamparina cheia do azeite. Cheia do azeite. Ele falou isso para a igreja de Laodiceia, entendeu? Eu aconselho-te que de mim compre ouro refinado no fogo, vestes brancas, entendeu? Ouro refinado no fogo para que tu sejas rico, né? E vestes brancas para que tu te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E ninguém vá para mídia, né, lá para fora, falar mal de você e falar, puxar, né, a tua nudez e falar da tua nudez. Entendeu? Porque o mundo tá assim hoje. O mundo tá assim hoje. O mundo tá cruel. Entendeu? As pessoas sem Jesus, as pessoas sem amor, estão arrastando aqueles que estão mostrando suas nudez. Entendeu? Então nós temos que cuidar da gente também. Então, Mateus 7, versículo 21, nós vimos. Lucas 10, né? A Bíblia diz também. Vamos lá, Lucas 10. Vamos correr um pouquinho na Bíblia. Lucas 10, versículo. Tem que falar assim um pouquinho mais baixo aqui por causa das maritacas, né? Lucas 10. Elas têm ninhos aqui em cima, né? Então elas estão agora fazendo a reunião delas. E elas querem competir aqui com a gente, né? Lucas 10, versículo 16. A missão dos 70 discípulos versículo. Deixa eu ver se é o 14. Portanto, não, é aqui, ó. 17. É 17, perdão, tá? Voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Olha aí. Às vezes a gente tá tão alegre, eu vou pregar o evangelho, vou expulsar demônio, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Eu orei, olha, pastor, eu orei, ixi, né? Tantas pessoas, pastor, eu orei, e olha que fulano tal foi curado com a minha oração, pastor. Fulano tal não foi curado com a tua oração, não. A Bíblia diz que a cura vem por causa do poder de Jesus. Ele diz, Jesus bate no peito mesmo. Ele diz assim: em meu nome. Amém? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Em meu nome, Jesus está dizendo, é no nome dele. Entendeu? Por isso que Mateus 7, 21 está escrito. Muitos vão chegar e vão dizer assim: eu curei, eu expulsei demônio, eu preguei, entendeu? Só que, é no nome de Jesus, é o nome de Jesus que faz tudo isso. Para uma pessoa se converter verdadeiramente em Cristo, ela só é convertida por causa do poder de Deus na vida dela. Está lá em João 6, 65. É o poder de Deus, não é você, não sou eu. E tudo que eu tenho que fazer, Jesus me mostrou aqui no versículo 18, a coisa principal não é expulsar o demônio. Isso não é o principal. Expulsar o demônio, ele vai ter que ser expulso mesmo, porque Jesus Cristo já venceu ele. E Jesus disse isso: eis que me é dado todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Aí ele disse para os discípulos: vão, agora vão, porque todo o poder e autoridade está comigo. Vão, entendeu? Vão e façam discípulos. Está lá em Mateus 28, versículo 18 em diante. Então tá aqui. E ele disse aqui, ó. Os discípulos voltaram tudo alegres, felizes. O diabo bateu em retirada, entendeu? Os demônios batiam em retirada quando a gente orava. E Jesus disse isso para eles, né? Disse o quê? Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que eu vos dou. Então Jesus está dizendo aqui, Satanás já é caído.
Satanás não tem nada a ver mais com autoridade, com poder, ele não tem mais. Ele realmente ele é caído. Vocês vão expulsar, ele vai ter que sair mesmo. Porque em meu nome, ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Está escrito, entendeu? E a gente fica todo alegrezinho, né? Igual os discípulos, né? Os discípulos ficaram todos alegrezinhos, né? Quando Jesus passou na figueira, mandou que a figueira secasse, quando eles voltaram, Senhor, venha ver. Venha ver uma coisa que Jesus fez. Venha, não é que a figueira secou mesmo, Senhor Jesus. Você está entendendo? É o que Jesus faz. E nós só temos é que crer. E qual é a principal coisa que nós temos que fazer? Se preocupar com o nosso nome escrito no livro da vida. Apocalipse 20, versículo 15. Né? A Bíblia diz que todos nós vamos ser encontrados um dia, pequenos e grandes, mortos, todos os mortos vão estar na presença de Deus, no dia do juízo final. E a Bíblia diz que aquele que não foi encontrado no livro da vida, a Bíblia diz, é porque foi lançado no lago de fogo. Você está entendendo? É isso que está dizendo aqui no versículo 18 de Lucas também, ó. Ó, falei Apocalipse, agora Lucas. Jesus disse isso. Jesus disse, eu via Satanás como um raio cair do céu. Versículo 19, é o 19, tá? Aqui, ó. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Entendeu? Versículo 20, agora, esse é o chave, o versículo chave. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Não se alegram porque os espíritos se sujeitam a vocês. É melhor vocês se alegrarem antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Entendeu? Se você pegar esse versículo, juntar lá, Marcos capítulo 11 também, acho que é o versículo, não lembro qual é o versículo, mas o versículo 22 ele já fala para a gente ter fé em Deus, amém? Mas é lá nesse mesmo capítulo de Marcos 11 que fala sobre a figueira, né? Que os discípulos passaram alegrezinhos, né? Porque a figueira tinha secado. E se você pegar também João, eu vou até colocar aqui, ó, João, capítulo 17, versículo 3, vai falar a mesma coisa, ó. Jesus disse isso. E a vida eterna é que conheçam a ti, ó Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então, tá aqui, versículo 20 de Lucas 10, João 17, 3, né? Apocalipse, capítulo 15, vou até colocar aqui também, ó, Apocalipse, capítulo 15. Gente, olha aí, Deus está chamando a atenção da gente para que este seja o nosso primeiro e mais importante objetivo. Amém? A nossa mais importante, a nossa preocupação tem que ser com o nosso nome escrito no livro da vida. Entendeu? Aí a gente quer levar a vida espiritualmente no banho-maria, entendeu? No banho-maria, entendeu? Na vida morna, né? Uma vida de qualquer modo, não busca viver a vida com Deus. E aí a gente quer que nossos filhos, né, sirvam a Deus da melhor maneira que a gente. Não tem como. Não tem como. Você, a justiça de Deus em você, em mim, que vai fazer com que os teus filhos se dobrem diante dele. Vai, continua vivendo a sua vida de qualquer modo. Entendeu? Uma coisa, você não é, olha, uma coisa aqui, você não é aquelas 5 virgens imprudentes, displicentes. Não, nós estamos nos últimos tempos. Nós estamos vivendo os últimos dias, nós somos os remanescentes. Amém? Nós somos aqueles que pela palavra venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de Deus. Amém? Nós temos que vencer este mundo e vencer para que os nossos filhos, nossa casa também vença. Amém? Eu não posso ficar pensando só em mim, não, eu tenho que pensar também nos meus filhos, na minha casa. Então por isso que eu tenho que pensar em mim. Amém? Eu tenho que me preocupar comigo. Jesus orou e disse isso para o Pai, que eles sejam santificados na palavra, santifica-os na palavra.
Eles não são do mundo, mas ainda tem aqueles que virão através deles. João 17. Amém? João 17. Glória a Deus. É a oração de Jesus. Então veja só, não esqueça o azeite. Você precisa ser escolhido. E Jesus disse aqui, ó, entendeu? Para eles não ficarem contentes só porque eles estavam orando e os demônios batiam retirada. Porque ele diz assim, eis que vos... Não, versículo 19, né? Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e todo a força do inimigo, e nada vos fará dano nenhum. Ei, nada vos fará dano nenhum. Por quê? Porque Jesus te deu. Porque Jesus te deu. Veja só essa palavra. Ele te deu, ele me deu. O poder não é meu. Entendeu? Eu estou usando o poder que é de Jesus. Você usa o poder que é de Jesus, por isso que vai acontecer. As enfermidades, os demônios, os espíritos vão bater em retirada em nome de Jesus, por causa do nome de Jesus, por causa do poder de Jesus na tua boca. Amém? No teu coração, na tua vida, na minha vida. Glória a Deus, tá entendendo? Então, ó, mas você e eu não podemos andar sem o azeite. Não podemos andar esquecendo que a gente precisa ser escolhido. Amém? Glória a Deus. Jesus precisa olhar para nós e ver Ele em nós. E ver a vida dele em nós, em mim, em você. Nós pensamos que somos chamados apenas para estarmos em uma igreja local, ajudando lá, e a gente já fica satisfeito, respira assim, sabe? A gente respira, ai, eu sou diácono lá na minha igreja, ai, eu sou pastor, ai, grandes coisas, um título, entendeu? Mas o que Deus diz que é grande coisa para mim e para você, é o meu nome está escrito no livro da vida. Amém? É eu carregar o óleo comigo. A Bíblia diz que aquelas 5 virgens, elas entraram para as recâmaras do rei, do noivo, do esposo. A Bíblia diz que o esposo veio e elas entraram para estar com ele. E as 5 displicentes, que sempre colocavam desculpas, obstáculos para não estar na presença de Deus. Ei, tem um tempo, você ainda tem um tempo. Eu ainda tenho um tempo. Mas pode chegar a hora que não há mais tempo. Entendeu? Que não há mais tempo. E a gente vai procurar como é que se diz? Se aplumar, como diz nordestino, né? Eu sou nordestina, tá? Então, a gente vai procurar se aplumar, se estreitar, e aí, ó, acabou, não tem mais tempo. Você tá entendendo? Lembra, a morte vem em que não tem mais tempo, não dá mais tempo para nada, entendeu? Assim também é a volta de Jesus, entendeu? Então, não se firme em títulos, no que você tem feito, entendeu? Porque Deus não tá preocupado, Ele não tá nem aí para o que você tem feito, Ele tá aí para o que você se torna nele, entendeu? Então, nós estamos aqui felizes, alegres, porque nós contribuímos, porque nós fazemos, porque nós somos, porque nós temos um nome, nós temos muitos seguidores, olha aí quantas pessoas nos seguem, que isso, entendeu? Não. Acho que você não entendeu, né? Você está equivocado. Nós estamos equivocados. Uma pessoa que só tem para isso, só tem para os outros, não tem para si mesmo, entendeu? Ela não tem nada. Deus diz que olha só, a palavra de Deus diz que aquelas 5 virgens, elas estavam com o noivo, elas foram estar com o noivo. Amém? E as demais, a Bíblia diz que elas receberam um não vos conheço. Entendeu? Você precisa ser escolhido. Não esqueça o azeite. Deus diz que só a oliveira, olha só a oliveira tem fruto, os espinheiros não. Entendeu? Está escrito na palavra do Senhor. Deus diz que Ele precisa ver fruto em nós. Está lá no livro de João 15:16. Vai, ele diz assim, vão e que o vosso fruto permaneça. Vades e desfrutos e o vosso fruto permaneça. Mateus 5:16, que a vossa luz brilhe diante dos homens,
e o nome do Senhor Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, o nome de Jesus possa ser glorificado